ver se a pessoa tem problema, né? E ouvia nos 15 minutos. E nos 15 minutos que ele falou, foi tudo contra a palavra de Deus. Tudo contra. Não consegue encontrar nada. Fui espremendo no sítio web, não encontrei nada de evangelho. Encontrei de proposta financeira, encontrei de desafio para o povo, encontrei usando desde Ezequiel 37 para pedir R$100 para as pessoas, 100 pessoas por R$100, e vai. E não é essa igreja que está pensando, não, viu? São outros, tem outros movimentos acontecendo. Nem conhecia esse movimento. Eu falei com ele, falei, ouve o que esse movimento tem. E o líder daquele movimento pregando não, dando uma palavra, né? E aí a gente vai caminhando nesse ambiente, que vai tomando as igrejas cristãs, que vai tomando as igrejas locais. E quem são os responsáveis por isso? Quando surge no meio da comunidade um crente fiel, a gente tem como expelir. Mas quando essa comunidade cresce debaixo da liderança de uma pessoa como essa, né? As pessoas serão enganadas, o cego guiando o cego vai cair no abismo. Isso Jesus disse. Uma das coisas que mais Jesus combateu no seu ministério terreno foi a liderança judaica naquele tempo. Você pega Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 23, ele vai estar detonando com os líderes religiosos daquela época, chamando de hipócritas, né? De pessoas que estão à porta, de as pessoas de entrar, né? de interpretando a lei segundo os seus próprios interesses. Aí nós trazemos para os nossos dias a mesma coisa acontecendo, ok? E aí nós falamos dessas características dos falsos profetas. Queria que você, vamos ler alguns textos hoje, né? Que você abrisse aí no livro de Judas. Alguém abriu o livro de Judas aí? Tem esse livro na Bíblia, viu, irmãos? Amém? Pode ter certeza que está no Novo Testamento aí. Está bem antes do Apocalipse. E Judas, capítulo 4, não, versículo 4, só que o capítulo, né? Versículo 4 vai nos dizer: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Já começa. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Verso de número 8. Algumas características aqui bem presentes. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados. Presta atenção nas qualidades, né? Alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. E de que autoridades superiores, né, esse texto está falando? Vai para o verso de número 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, que odiou o seu irmão, né? Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Temos alguma outra qualidade aí. E pereceram na revolta de Corá. E fala da revolta dos líderes, né? Do versículo 8. Se rebelaram contra o profeta de Deus, o homem de Deus, né? A liderança construída pelo Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Verso número 13. Aí são ondas bravias do mar, muita força, mas que espumam as suas próprias sujidades. Quem sabe que ela foi uma, sabe o que é naquela espuma que sujeira? Ela sai trazendo, né? E volta, às vezes deixa um pouquinho lá e volta um pouco e vai fazer esse movimento. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha só o resultado disso. O verso de número 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros. Por quê? Por motivos interessantes. E nós temos aí essas características dos profetas, e se a gente for para 2 Pedro, né? No capítulo 2, verso 19, não encontrar praticamente a mesma descrição de Pedro e de Judas, né? 2 Pedro, capítulo 2. Aí nós estamos no verso 1. Já começa assim como no meio do povo surgiu o quê? Falsos profetas.
profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Surgiram, mas entre vós. Paulo, lá em Atos capítulo 20, queridos, ele coloca dois perigos da igreja. A sua palavra final ali, os bispos de Éfeso, né? Ele coloca dois perigos para a igreja: os que vêm de fora, que são introduzidos no seio da igreja, e os que nascem dentro da igreja e se tornam falsos mestres. Então são duas formas do falso mestre: surgem ou eles brotam no meio, né, da igreja. Paulo coloca isso com muita propriedade, né? Quando eu for embora, né, vão surgir e vão ser introduzidos. Ele está falando de falsos mestres aqui. E aí, o verso ainda fala que eles são o que, queridos? Dissimulados, né? Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. O que é coisa dissimulada? Desapercebidamente. A coisa vai tomando espaço, vai ocupando o seu lugar, vai crescendo. É tipo, quem já comeu caranguejo aqui? Quem já fez o caranguejo? Como é que é feito? É vivo na água fria. Não, mas ele é colocado na água fria, colocado no fogo, e a água vai aquecendo até ele morrer. Mas o processo é esse: você ambienta ele no seu ambiente, coloca no fogo, e a água vai esquentando, ele não vai percebendo, até ele o quê? Simulado. Vai subindo, não consegue, não alcança sair. Também aqui está ali o Maiari e a Camiru. Como é que faz lá o tracajá? Dessa forma, do mesmo jeito. Acende o fogo, coloca ele com o casco para baixo, e ele está vivo. Ele vai baixando as patinhas até aquecendo, até morrer. Assim é. Tem dois exemplos aqui bem, né? Mas assim são os dissimuladores. A coisa vai tomando a proporção e ninguém vai em pé. Daqui a pouco está todo o povo de Deus tomado por heresia, né? Aquele local, aquela igreja local, né? Então, heresias destruidoras, né? Então, o verso do número fala dessa renegação de Cristo, né? Verso primeiro aí, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Ou seja, começa devagarzinho. E qual é o resultado disso? Não negar a Jesus. O que é negar a Jesus? O que significa negar a Cristo? Os seus ensinamentos, o seu exemplo, a sua morte expiatória. Seria acrescentar algo ao seu, algo que não é resultado da graça, da misericórdia de Deus. Precisa de algo mais, né? Aí chegou o ponto. E o que provoca isso? A heresia, que é introduzido de forma dissimulada, né? Verso número 2 vai falar, né? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Enganam e possuem o quê? Seguidores. Possuem seguidores, né? O presidente está querendo trazer alguém aí o ano que vem, fazer um grande mover na nossa região. E eu fui pesquisar alguns nomes, queridos. Tem um nome que cobra 60 mil reais para pregar. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Como é que pode ser um negócio desse? E aí você vai ver, enxuga, não sai nada, né? Que aí é uma das características do agabaixo, o verso 3, movidos pela avareza, né? Também comerciam o povo de Deus. Mas o engano tem seguidores, queridos. O pior é isso. E muitas vezes essa pessoa começa a seguir até de boa fé, né? Até de boa fé. Depois está tão envolvido que não consegue enxergar um pau na frente do seu entendimento. Se não é o Espírito de Deus para reavivar e retomar algumas vidas naquele lugar. Por exemplo, a igreja sofreu um apagão. Em que período da história a igreja sofreu um apagão? Do século VI, basicamente, ao século XII, XIII, ela sofreu um
A gente chama de um apagão das trevas. Onde foi as maiores heresias que a igreja vive hoje, né? Eu vou dizer coimão, que não é coimão, né? Foi introduzido nessa época. Justamente porque o engano vai entrando devagarzinho, né? Vai penetrando. Daqui a pouco você está pegando um lenço, levando para casa, vai colocar sobre o enfermo se curar. Está entendendo até que quando chega um lenço ungido, você pega um lenço ungido, leva para sua casa, vai colocar sobre o enfermo e será curado. Foi? Paulo escreveu a igreja de Corinto, ele escreveu no Evangelho, na Cristo pregada, e depois da sua ausência, muitos de dentro da igreja, infiltrados na igreja, começaram a pregar outro Evangelho que era o Evangelho de Cristo. E Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Na Bíblia só tem 2, porque 2 se perderam. Mas Paulo escreveu 4 cartas para que eles pudessem voltar ao primeiro amor ao Evangelho. Interessante que Paulo começa o primeiro capítulo de 1 Coríntios elogiando a igreja. Mas do capítulo 2, 3 para frente, ele começa o quê? Mostrando, né, o que tinha dentro da igreja. Inclusive, eles fizeram a segunda carta aos Coríntios para defender que ele era apóstolo de Cristo. Porque nem mais disso eles acreditavam. Só, né? Que havia um mensageiro do Senhor, que havia alguém que plantou a igreja de Éfeso, com Éfeso, né, com Timóteo. Então nós vamos, mas isso lá vou tomar uma proporção ao longo da história que chega até nós no nosso dia, porque a apostasia é um sinal de proximidade com a volta de Jesus. Quando você vai lá para Mateus capítulo 24, você vai enxergar claramente, né, o que já colocamos: o engano, o esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade, né, o surgimento de falsos profetas. Não é só a guerra de Israel, viu, irmãos? Não é só essa guerra que está acontecendo lá. É uma partezinha. Mas tem outras coisas apontando para o nosso coração que Jesus está muito próximo de vir, né? Então o verso do número 3 vai colocar movidos pela avareza, né? O que é a avareza, irmão? Reter para si, pensando só em si, né? E não compartilhando com o necessitado. É verdade. Amante de si mesmo. Será que isso está sendo uma prática nos dias atuais? Muitas pessoas estão retendo. Eu até preguei um sermão aqui alguns anos atrás, e alguns irmãos até estranharam o sermão, né? Tem gente que sabe daqui do sermão. Nunca fala as coisas, mas tem gente que sabe daqui do sermão. Eu disse: se você tem 5 casas, lembra desse sermão? Isso é João capítulo 13. Se você tem 5 casas e tem uma família na igreja que não tem que pagar um aluguel, por que você não sai de uma casa bem pagando para essa família morar? Que amor cristão é esse? Deixa 4 para você viver, já é muito, viu, irmãos? Tem gente que só igreja, é heresia, né? Então tem gente que ganha, irmão, mas não compartilha nada, nem um realzinho, né? Não tem vontade de fazer nada, avareza. E esses falsos profetas, eles ministram isso. A teologia da prosperidade é a avareza, meus irmãos. Você pensa que é... Não, eles querem oferecer para reter. Oferece para reter. Pastor, mas isso existe. Tem pessoas que são generosas. Eu conheço um presbítero. Tem pessoas que são generosas. Eu conheço um presbítero aqui da igreja, da presbiteriana no Brasil, e nós trabalhávamos juntas, e uma colega ali no CG, e uma colega nossa perdeu a casa, ficou sem casa porque ela foi avalista de outra pessoa, e ela ficou sem casa, e ele tinha comprado um sobrado aqui na quadra 22 aqui, e ele pegou e deu para ela, falou assim, não deu nada, né? Mas ele deu para ela morar, você mora e até você reestruturar a sua vida, quando você reestruturar a sua vida, você devolve, sem cobrar nem um tostão dela. Então tem gente que é generosa. Com certeza, a igreja tem pessoas generosas, graças a Deus por isso, né? Mas não é só isso. Eu estava pensando em pegar esse irmão de novo, eu estava pensando em pegar de novo. Peguei lá em 2016, se eu não me engano, né? Que a pessoa tem um carro novinho, não dá carro, não vai a pé para casa, não se dá o carro. Não tem desejo, não tem necessidade de colocar o carro numa viagem missionária, por exemplo.
E ali alisa. Né? São o que, irmãos? Alisa. Não tem outra palavra para isso. E por que as falsas igrejas prosperam? Porque se ali encontram pessoas avarentas, que desejam ganhar dinheiro, eles oferecem como ganhar dinheiro. Então é um ciclo. Estão percebendo? Meus irmãos, como é que funciona a coisa? Encontram corações que pensam sobre elas mesmas e vão fazer todo o sacrifício para angariar, né? Para depois reter. E acaba que aqueles livros falsos profetas retêm também, né? O verso 3 vai dizer: comerciam o povo de Deus. Ou seja, a igreja é um grande mercado. É um grande mercado. Ok? Então está aí, né? Farão comércio de vós. O que é comércio, Deus? Lucro, fonte de lucro. Objetivo, lucro. Mas tirando de onde? De quem muitas vezes não tem. Condenados à perdição. E os versos 3 a 5 compara essas pessoas. O resultado de Deus para as pessoas é o mesmo resultado dos anjos que caíram. Está aí no verso do número 5. Se não poupou o mundo antigo, Noé, né? Um pouquinho antes, também não poupou, né, os anjos caídos, verso 4, não poupou a população mundial do Gênesis 6. Como é que vai poupar essas pessoas? Não vai poupar, irmãos. Não haverá, né, misericórdia de Deus, haverá derramar da ira de Deus. Não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo, vai poupar essas pessoas. O resultado deles, de Deus, é isso. O dia de Jesus, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor vai ser muito bom para nós, mas vai ser muito terrível. Muito terrível. Para nós vai ser bom, mas para o mundo vai ser terrível. Vai ser angústia, sofrimento, dor, né? O texto diz que como nunca houve no mundo. Mas para o cristão fiel vai ser bênção do Senhor, né? Estão condenados à perdição. E continua, né? Mateus 23,4 fala da hipocrisia, que é o caráter dos enganadores. Hipocrisia, são hipócritas. Qual o caráter deles? É o caráter de Cristo? Não, eles são hipócritas. Hipocrisia é uma marca do mau caráter. Vende a imagem que não existe, põe uma máscara, né? Hipocrisia. Prega o que não vive, nem crê, prega aquilo que ele nem crê. Ok? Romanos 2, 13 a 24 coloca o peso nas pessoas, peso da lei. Nem eles carregam, mas colocam sobre as pessoas. Apocalipse 3,9 vem a mentira como característica, né? Mentira. Quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. Mentira aqui, não é que ele contou uma mentirinha para alguém, é que ele é defensor da mentira aqui, pregando contra a lei de Deus. E a mentira falando que não é essa mentirinha, né? Não, a mentira é o engano, a mentira é a falsa verdade, a mentira é o sofisma. Está falando aqui é isso, não é essa mentirinha que todo mundo aqui comete. Né? Uma hora ou outra, né? Especialmente o jovem, o adolescente, mente muito os pais. Eu já menti? Ou não? Ou não? E adulto também mente muito. Todo mundo já mentiu e continua mentindo. Verdade. Uma hora ou outra. É por isso que a gente perdão o sangue de Jesus, irmão. Mas a mentira aqui não é essa mentira. A mentira aqui é o engano, é o falso evangelho. É a falsa pregação, é o modus operandi, né, de um falso mestre. Então são mentirosos, ou seja, a pregação deles é mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele é pai da mentira, é pai desses, né? Ok? 2 Timóteo 2,26, é até importante ler esse texto, né? 2 Timóteo 2,26, interessante. Ele diz aqui, olha só: mas também o retorno à sensatez
livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido o quê? Está falando de dois personagens aqui que entraram na igreja, porque o texto capítulo vai falar de uma grande casa tem vasos de honra, vasos de desonra, né? O Timóteo está enfrentando isso, ok? Dentro da igreja ali, né? Está causando um mal terrível à igreja, no capítulo 2. E aí, o texto vai dizer assim: eles foram feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Foram feitos cativos por quem, irmãos? Pelo diabo. E Timóteo aconselha os líderes: olha, ele sabe que o servo do Senhor não vai contender, sim, deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, ou seja, que os fiéis procurem levar essas pessoas à sensatez. Mas o texto vai dizer que eles já são o quê? Filhos do diabo, cativos. Cativo aqui é pertence, escravo do diabo, laçado, já caiu, já foi.